Olá, meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science, e no vídeo de hoje vamos falar sobre adição, subtração, multiplicação e divisão. Esse é um tema que estamos fazendo do nosso curso de matemática aplicado, simplificado e sem cálculo. Então esse é o primeiro conteúdo que estamos colocando mão na massa diretamente, falando sobre matemática e discutindo sobre a aplicação desses conteúdos na parte de data science. É claro que eu não vou aprofundar nesses temas. Se você quiser o cálculo matemático, você pode pesquisar depois, mas a ideia aqui é te dar uma noção mental do que significa cada uma dessas coisas e como ela é e como elas são aplicadas no nosso dia a dia. E é muito importante saber que nós teremos cerca de 15 aulas e nessas 15 aulas traremos diferentes temas, claro, do mais básico ao mais avançado. Então, esse tema que eu estou trazendo hoje é o tema mais básico de todos, mas que é a base para todo o restante. Então, se eu perguntar a você quanto é 1 mais 1, você vai me responder facilmente que é 2. Mas por que 1 mais 1 não é 3? Vocês já pensaram filosoficamente sobre isso? E é claro que eu não vou tentar entrar em filosofia aqui, mas basicamente o que a gente sabe sobre matemática é que matemática é uma verdade que está no universo. E diferente de outros conteúdos e alguns temas, a matemática, alguns dizem que a gente descobre. A gente descobre a matemática do universo e não a gente cria a matemática, porque a matemática está lá. A gente apenas entende as regras pelo qual o universo funciona. Então, o universo, quando surge, já tem as 4 leis da física, já tem as 4 forças da física, já tem gravidade, já tem força fraca, força forte, já tem alguns conteúdos que a gente vai descobrindo, já tem as moléculas lá. A gente não cria a molécula, a gente descreve como os átomos funcionam na natureza. Então, isso são chamados de axiomas matemáticos e axiomas que vêm da natureza, que são assim, porque o nosso universo funciona assim. Então, por que 1 mais 1 não é 3? Porque, tecnicamente, quando a gente fala de 1, matematicamente falando, a gente está falando de um item. Se eu juntar um item com outro item, vai dar 2. Então, isso é uma verdade matemática que é chamado de axioma matemático, que é a base de tudo. A gente não discute os axiomas, a gente bota como base, pensa filosoficamente a respeito e depois a gente constrói os conhecimentos em cima desses axiomas, partindo daquelas bases como verdades fundamentais do universo, que é a matemática básica de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Mas 1 mais 1 significa que eu estou pegando um item e juntando com outro item. Se eu pegar um item e juntar com outro item, significa que eu vou ter 2 itens. É basicamente o que a adição significa. É eu pegar um valor ou uma quantidade de itens específico e juntar com outra quantidade e colocar todos em um mesmo grupo reunidos e verificar quantos itens eu tenho no final. Então a adição é isso, é eu pegar e juntar itens diferentes, que são de grupos diferentes, e colocar juntos. Então eu tenho uma paleta azul e uma paleta abóbora, juntando eu tenho 2 itens. Agora quando eu tiro um item, é o que eu chamo de subtração. Então se eu excluir um item dentro do meu conjunto de 2 itens, logo eu removendo, apagando ele, eu vou ter um item novamente. Quando falamos de multiplicação, muitas pessoas não entendem o que multiplicação significa. Porque multiplicação é um salto lógico muito grande. A gente aprende aquela tabuada na escola e aprende outros conceitos matemáticos muito importantes. Só que a gente acaba aprendendo isso já de forma muito direta e acaba não entendendo a lógica por detrás daquilo. Mas quando eu falo que 2 vezes 3, basicamente
multiplicação, para quem não sabe, é uma soma. É eu pegar dois itens e repeti-lo 3 vezes e ver quanto no final eu vou ter. A gente sabe diretamente que quando eu multiplico 2 vezes 3 é 6, mas a gente só consegue saber isso porque existem tabuadas e questões que a gente já estudou e treinou muito claramente. Mas basicamente, se eu não soubesse isso, eu precisaria pegar dois itens, colocar, repetir uma segunda vez esses dois itens e repetir esses dois itens mais uma terceira vez, colocar junto e contar quantos itens ao final eu tenho. Então significa que repetindo dois itens 3 vezes, eu vou ter 6 itens no final. É isso que multiplicação significa. É basicamente a repetição e a adição de itens repetidas vezes. Então, no caso, o 2 seria o número de itens e o 3 seria a frequência com que aqueles dois itens apareceria. E isso vice-versa. Eu posso pegar, são regras da matemática, eu posso pegar esse mesmo 3 itens e repeti-lo 2 vezes, que vai dar o mesmo valor, que é um outro axioma matemático que nós temos, que seria uma lei do universo. Então, eu pego esses dois itens, repito novamente e repito uma terceira vez, e quando eu somo aqui dois itens, mais dois itens, mais dois itens, e eu conto cada item individualmente também, eu vou chegar a 6 itens. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. E, além disso, agora que eu tenho 6 itens, e se eu quisesse dividir esses itens? E eu quisesse dividir esses 6 itens por 2. Basicamente, a divisão ela é uma separação do seu conjunto de itens. Então, quando eu divido 6 itens por 2, o que significa? A gente sabe que 6 dividido por 2 é 3. Mas se eu dividir um grupo de 6 itens em duas partes iguais, basicamente o que eu vou ter é 3 itens para cada lado. Então, quando eu divido, por exemplo, uma pizza que tem 6 fatias pela metade ou por 2, significa que eu tenho um total de 3 itens para cada lado. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. Ou seja, se eu dividir 6 fatias de pizza pelo meio, ou dividir dois grupos iguais, eu vou ter o total de 3 itens. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. E não só isso, existe uma coisa mais importante por detrás disso, que é a sobra. Isso é muito comum. Quando eu não consigo dividir ao meio em partes iguais, eu poderia ter um terceiro item aqui, que seria 7 dividido por 2. Seria 3 ainda. Só que eu teria um item sobrando aqui, que é o que significa a sobra da divisão. Então, basicamente, a divisão é eu separar itens em grupos iguais de acordo com quanto de dividir eu quero fazer. E a divisão também é o inverso da multiplicação, porque eu poderia ter aqui 3 itens, e se eu tiver 3 itens e repeti-lo 2 vezes, eu vou ter 6. Então, a divisão também é o inverso da multiplicação. E isso é muito utilizado em computação como tudo. Como os computadores são construídos computacionalmente, é tudo questão de matemática básica, entre sinais que são repetidos, entre transistores, enfim, entre vários itens específicos. E na programação, a gente utiliza muito sobra para definir, por exemplo, se um item ele é par ou é ímpar. Quando a gente coloca a sobra lá, se sobrar 0 e se não sobrar nada, é um par. Mas se tiver alguma sobra, significa que é ímpar. É muito comum fazer esse tipo de cálculo. Multiplicação também é muito comum quando a gente quer fazer, quando a gente está trabalhando com listas. Adição também, quando eu quero remover itens de uma lista. Então, se você não sabe o básico de adição, subtração, multiplicação e divisão, pode ser difícil você até entender
o básico de programação na hora de você tentar se desenvolver como programador. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal do Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science, aqui no YouTube. E segue lá no LinkedIn ou cria uma conexão lá comigo para a gente poder interagir melhor. É isso. Até os próximos vídeos. Até logo.